Boa noite, boa noite, boa noite, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Como estão as coisas por aí, esse início de semana? Desfrutando das possibilidades, enfrentando as dificuldades, como é que estão as coisas? Espero que todos nós consigamos aproveitar o que a vida nos traz de lições e de curas, porque estamos no hospital e numa escola, não é? E no hospital e numa escola o que os doentes mais podem esperar é aprendizado e cura. E só podemos esperar isso se estivermos dispostos, porque não há cura sem autocura. Não há aprendizado que seja impingido ao aluno. Só pode ocorrer aprendizado e cura se o aluno e se o doente se reconhecerem com necessidades e buscarem as soluções. Que bom que nós estamos buscando as soluções para as nossas vidas, porque quem não tem problema não tem solução. Se nós reconhecemos ter problema, se nós reconhecemos que a nossa grande questão está no nosso ponto de vista, na nossa atitude, nada mais importante do que isso. Então estamos no caminho da solução. Parabéns pela sua atitude, parabéns por se colocar no caminho da solução. Mais praticamente, vamos investigar isso hoje, o que é se colocar no caminho da solução, com que atitude nós nos colocamos nesse sentido. Nós frequentemente, muito frequentemente, nos queixamos de estar a vida uma crise, uma dor, uma tensão, uma angústia. Mas deveríamos pensar a respeito disso. Nosso ideal de felicidade, representado pelo paraíso, tem como características a ociosidade, ficar sentado nas nuvens ouvindo os anjos tocarem harpa. O nosso ideal de felicidade na Terra mesmo é a aposentadoria. É ficar nos seus aposentos sem trabalhar, ganhando dinheiro sem trabalhar. Não é isso a aposentadoria? Numa semana, o nosso ideal é o final de semana. No ano, a felicidade está nas férias. Na vida, na aposentadoria. Exatamente, ganhar dinheiro sem trabalhar. Não é? A inação, a ociosidade é aquilo que nós damos como sinônimo da felicidade. Enquanto que todos os sinais daquilo que simboliza trabalho, para nós são opressão, crise, tudo que significa aprendizado e cura, para nós é infelicidade. Mas nós precisamos perguntar, será que estar mesmo sem trabalhar é bom? Ora, Jesus disse que o primeiro na terra será aquele que mais servir. Olha só a diferença. Pois em nome de Jesus, os teólogos, os religiosos, as religiões, montaram paraísos onde o melhor é não trabalhar. Não há uma contradição entre os cristãos e o Cristo? O que vocês acham? Precisamos investigar isso. Felicidade é gozar a vida, felicidade é comer, é beber, é viajar, é o sexo, sentidos é que são a alegria da vida. Trabalhar é um horror. Viver as angústias do aprendizado e da cura, pior ainda.
tudo que nós mais pedimos nas nossas orações é exatamente não ter dor, não ter angústia. Mas quem tem uma doença, sabe que tem uma doença, mas não sabe o diagnóstico, mas não sente os sintomas, por acaso pode-se dizer que está bem? Claro que não. Todo doente que sabe possuir uma doença terrível, mas que não sabe identificar os sintomas, muito menos o diagnóstico, está numa encruzilhada, numa situação terrível. Muito melhor é quem vive uma crise, sabe por que vive, sabe para que vive, do que aquele que briga com a vida, briga com as lições, briga com os remédios. Quem briga com as lições e briga com os remédios não vai passar de ano, não vai receber alta, não vai se curar, não vai se formar. Mas aqueles que vivem as suas dificuldades, as suas provas, as suas lições, os seus tratamentos, que engole e aceita os seus remédios, esse sim tem a perspectiva em sua frente da solução. É o oposto do que nós concebemos. Nós damos por problema o que é solução. E nós damos por solução, por felicidade, aquilo que é um problema. Vida é movimento. Quando nós estivermos parados numa vida em movimento, nós estamos indo para trás. Quando nós estivermos nos movimentando no mesmo sentido da vida, a vida será fabulosa. Precisamos dessa consciência, precisamos dessa autopercepção, dessa percepção da vida como um todo. Aquele que está na escuridão e olha e vê uma luz e se incomoda com a luz, não pode achar um absurdo esse incômodo, porque ele está na escuridão, mas voltado para a luz. Aquele que está na escuridão e não sente incômodo nenhum é porque está na escuridão e de olhos voltados para a escuridão. Esse não evolui, não tem a perspectiva do crescimento. A perspectiva do crescimento não vem da acomodação. Os incomodados é que se mudam. Por que brigar com o incômodo? Por que brigar com as dores se elas são os sinais para o diagnóstico? Se o diagnóstico é o sinal, é o caminho da cura. Por que brigar com as crises se a incomodação do estudo, a incomodação da disciplina para o aprendizado é a condição para nós passarmos de ano e nunca mais repetirmos as lições? Precisamos expandir o nosso ponto de vista. Não podemos mais funcionar como animais que estão mal com as questões que lhe desagradam e estão bem com as questões quando tudo lhe agrada. Não podemos mais ser bebês que afinal de contas são um pouquinho mais que animais, que também choram quando as coisas desagradam e sorriem quando as coisas agradam. Nós já podemos ser um pouco mais que bebês, que alcançam um pouco mais do que a sua satisfação imediata. Foi por isso que Jesus nos instigou a desejar que seja feita a vontade de Deus e não a nossa vontade. Quando nos percebemos infantis, imaturos, egoístas, egocêntricos, é fabuloso porque nos abrimos à expansão. Pedimos a expansão, aceitamos as crises, porque sabemos que
A acomodação não nos leva a nada e a incomodação nos leva ao progresso. A incomodação bem situada nos leva ao progresso. Teremos, amigos e amigas, muitas incomodações. Muitas. É um absurdo pedir acomodação da vida, especialmente num mundo tão equivocado como esse nosso. Todos nós vemos pelas instituições financeiras que sorvem, que vampirizam as crises alheias. Todos nós vemos pela indústria farmacêutica que só oferece soluções e meias soluções, porque precisa ter sempre remédios para oferecer, para aquelas situações que lhe dão lucro. Nós percebemos que a política não vem para solucionar os problemas coletivos, mas para encher o bolso das lideranças, e assim a religião também. Estar acomodado num mundo como esse, de abusos, de pedofilia, de corrupção, estar bem nesse mundo, acomodado nesse mundo, o que pode ter de bom? Nada. Nada. Só podemos, com um mínimo de saúde, um mínimo de lucidez, só podemos estar incomodados. Os acomodados do mundo se incomodaram com Jesus. Os acomodados do mundo se incomodaram com João Batista. Os acomodados do mundo se incomodaram com Mahatma Gandhi e os mataram. Os acomodados do mundo se incomodaram com Sócrates e o mataram. A posição dos acomodados, dos confortáveis, dos que têm a ilusão de serem vencedores, de estarem bem, é terrível no geral, porque vida é sempre um movimento, mas é particularmente terrível nesse mundo de equívocos em que nós vivemos. Aqueles que fazem movimento e que fazem um movimento diferente do movimento geral, num mundo equivocado, tem uma grande possibilidade de estarem caminhando para o bem, para a luz, para a cura, para o aprendizado. Não nos perturbemos pelas incomodações. Não nos perturbemos pelas crises. Afinal de contas, quando o médico detecta as dores e interpreta as dores, a nossa cura está a caminho. Quando nós, fazendo exercícios, percebemos as nossas ignorâncias, o nosso aprendizado está a caminho. Muito infelizes são aqueles que sentem incômodos, mas não sabem pelo que, porquê, muito menos as curas. Muito mais terrível é a situação daqueles que acham que sabem as coisas e que só vão descobrir nas provas, quando já estarão à beira da reprovação e da repetição. Ampliemos a visão. Aceitemos as dores como prenúncio dos diagnósticos. Aceitemos os diagnósticos como prenúncio das curas. Aceitemos os erros nos exercícios como indicativos de planos de estudo. E planos de estudo como indicativos da promoção, da melhoria, da evolução. Isso é ser maduro. Pretender não errar e não ter doenças é infantil. Brigar com as doenças, brigar com as dores é infantil.
de um egocentrismo infantil. Maturidade é perceber as sombras, perceber as insuficiências, perceber que a vida, que Deus fala conosco através das dores, através das pessoas que nos incomodam. Entender o que a vida e que Deus está falando conosco. Enfrentar as nossas lacunas, as nossas sombras e assim nos curar, nos iluminar, nos expandir. Muitas dores ainda viveremos nessa transição planetária. Se vivermos essas dores brigando com elas, será jogar gasolina no incêndio. Se aceitarmos as dores, buscando o aprendizado e a cura que elas são portadoras, teremos uma excelente oportunidade de não repetir mais as mesmas dores, de avançar para a cura, de avançar para o aprendizado. Pense nisso, amiga e amigo. Muito mais importante do que as dores em si é nossa atitude perante elas. É isso que faz. Todos os alunos recebem exercícios, mas aqueles que têm boa atitude perante os exercícios é que estarão na perspectiva do aprendizado, de passarem de ano, de não repetir as mesmas lições. Que toda a Terra busque, que toda a humanidade lúcida busque a melhor atitude perante os problemas da vida. Que assim seja com todos nós. Muito prazer estarmos na mesma sala de aula aprendendo juntos. Muito boa noite, Regina Frutuoso, Sayanara Angélica, Andréa Salvatore. Você tem tido problemas, né, Andréa? Outras pessoas... A Maria José também está apontando que está travando muito. Eu atualizei o sistema antes, não sei o que mais poderia estar fazendo. Aqui está aparecendo problemas de conexão muito grandes. Está com uma barrinha só, então é bem possível que esteja com essa dificuldade. Sinto muito. Quem teve dificuldades, eu sugiro que busque o nosso canal do YouTube, onde a palestra estará toda ela colocada com total facilidade de assistir, tá bom? Prazer muito grande aprender com vocês, muito legal estarmos juntos e até a próxima. Denise Morini, Mônica Silva e as pessoas por quem ela sempre vibra, Ana Paula Caires. Muito prazer de estar com vocês e até amanhã. Tchau!